Bom dia! Hoje nós vamos gravar o terceiro vídeo dessa introdução ao grego bíblico. Nós estamos ainda na primeira lição. Nós vamos tratar hoje sobre alguns assuntos que nós não tratamos na última aula. Estou aqui com um roteirozinho do que nós vamos tratar hoje. Vamos falar sobre as vogais, sobre os ditongos, sobre o gama nasal e também sobre a aspiração. A parte que trata sobre a acentuação, a gente vai deixar para um vídeo posterior. Então, vamos lá, deixa eu me posicionar aqui. Vamos abrir o nosso livro. Compre o livro, tá? É um livro barato e vale a pena você ter uma cópia desse livro também. Então, para quem tem o livro aí, nós vamos trabalhar hoje com o livro na página 24. Deixa eu só colocar um apoio aqui para facilitar. Eu acho que esse apoio aqui. Pronto. Então vamos lá. Primeiramente, então, eu vou escrever aqui duas palavras gregas que vão nos ajudar nessa lição. Tudo bem? Deixa eu só colocar meu roteiro aqui, senão eu vou me perder na exposição. Então vamos lá, eu vou colocar a palavra angelos e a palavra ruios. Angelos e ruios. Tudo bem? Nós já vimos o alfabeto grego, nós vimos as consoantes e as vogais, mas nós não falamos exatamente quais eram as vogais. Nós temos no grego, então, 7 vogais, que eu vou elencar agora. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. São essas as 7 vogais do grego. Tudo bem? Epsilon e ômicron são vogais breves. Por natureza, são vogais breves. E eta e ômega são vogais longas. Essa definição, essa classificação de vogais breves e longas é importante. Nós vamos ver lá na frente para a acentuação e também quando nós tratarmos de alguns verbos, vocês vão ver a importância dessa classificação. Por hora, então, saibam que epsilon e ômicron são sempre breves e eta e ômega são sempre longas. As vogais restantes, alfa, iota e y, serão breves ou longas, a depender da palavra em que elas se encontram. Às vezes serão breves, às vezes serão longas. Tudo bem? Essa é a primeira coisa, então, que nós precisamos saber sobre as vogais. Vamos reescrever aqui, então. Aliás, vamos prestar atenção aqui, então, nessa palavra angelos. Nós temos aqui, nessa palavra, 2 gamas juntos, um ao lado do outro. Quando isso acontece, o primeiro gama se pronuncia como se fosse um ni, um som de N nasal. Por isso ele é chamado de gama nasal. Então a pronúncia aqui não é agelos, mas é angelos, tá? Então todas as vezes que o gama vier antes de um gama,
de um kappa, de xi ou de um ri, ele será pronunciado como esse gama aqui em ângelos. Então, nós chamamos isso de gama nasal, tá? É uma característica importante aqui do gama. Tudo bem? Uma outra coisa, então, que nós precisamos saber e que Johannes Bergman trata nesse capítulo, ou nessa lição, é sobre os ditongos, tá? E aqui nós passamos a essa segunda palavra aqui, que eu coloquei aqui embaixo, a palavra hoios, que significa filho em grego. Aliás, tá, a palavra angelos significa mensageiro ou anjo, tá? Eu vou repetir aqui a palavra hoios. Deixa eu colocar aqui. Hoios. Hoios, tá? Significa filho em grego. Porque nós temos aqui, nessa palavra, um ditongo. Esse encontro vocálico entre o Y e o iota é um ditongo. É uma das circunstâncias em que o Y se pronuncia como U e não como Y. Então aqui a pronúncia não é uios, mas é uios. Nós temos então 7 ou 8 ditongos em grego. Alguns autores, em algumas gramáticas, você vai ver 7. Na gramática aqui do Johannes Bergman, ele dá 8. Uma maneira, então, prática de você elencar esses ditongos é você fazer o seguinte. Você coloca uma coluna com iota, repete 4 vezes, e uma coluna com Y, também repetindo 4 vezes. Então, você tem o ditongo ai, ei, oi e ui. E você tem os ditongos ao, el, ou, que na verdade vai se pronunciar u. A pronúncia desse ditongo aqui é diferente, tá? Ela é u, como na palavra doulos. A gente vai ver mais para frente essa palavra. Vou colocar aqui a palavra doulos, escravo ou servo. A pronúncia desse ditongo é u, doulos, tá? E nós temos ainda o ditongo eu, que aqui na gramática do Bergman ele coloca como um ditongo. Outras gramáticas você vai encontrar que não tem esse ditongo aqui, tá? Então fica aí esse alerta com relação a esse ditongo, tá? Uma outra questão que nós podemos aprender a partir dessa palavra ruios é a respeito da aspiração. Mas antes de falarmos sobre a aspiração, antes que eu me esqueça, já que a gente estava falando de ditongo, existe ainda um tipo de ditongo que é chamado por alguns gramáticos de ditongo impróprio. É aquele ditongo formado pela vogal alfa, eta ou ômega com um iota subscrito. Então, você vai encontrar esse iota subscrito. Isso aqui é um iota, tá? Debaixo dessas vogais aqui, chamado de iota subscrito. E ele tem um som mudo. Você não pronuncia esse iota, tá? Você não pronuncia esse iota. Se você... Deixa eu pegar aqui mais um papel.
se você escrever esse ditongo, se você encontrar esse ditongo iniciando uma frase, um parágrafo, esse iota subscrito vai para frente da letra maiúscula. Então, se alfa, eta ou ômega forem maiúsculas, o iota precisa ir para frente dessas vogais, tudo bem? Então, se você encontrar isso aqui na Bíblia, quando você estiver lendo, saiba que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tudo bem? O iota só veio para frente por causa da mudança aqui de minúscula para maiúscula. Isso é para eu não esquecer. Mas vamos voltar então lá para o ruiós. Vamos voltar aqui para o ruiós, porque nós temos mais uma coisa para falar aqui a respeito dessa palavra. Vocês notam que aqui em cima do ruiós, nós temos um sinal aqui, uma marca, né, diacrítica, que os gramáticos chamam de aspiração, marca de aspiração. Tudo bem? Eu vou colocar aqui numa folha limpa, porque isso é importante. Nós temos dois sinais ou marcas de aspiração no grego. Uma aspiração branda e uma aspiração forte ou áspera. Essa aspiração, em algumas gramáticas, é chamada também de espírito. Eu lembro de uma gramática antiga do Dr. Valdir Carvalho Luz, que era publicada pela editora Cultura Cristã, que o termo que é usado lá é espírito, né? Espírito forte, espírito fraco. Mas é a mesma coisa que aspiração. Então, essa marca, esse sinal de aspiração, parece uma aspa colocada em cima da vogal, tudo bem? Ou também é usado também em cima de uma consoante apenas, que é o rho. A gente vai ver um pouco mais para frente. Essa aqui é a aspiração branda e essa aqui é a aspiração forte ou áspera. Tudo bem? A aspiração branda não é pronunciada. Então, nós colocamos aqui a palavra angelos. Você notou que ela tem aqui esse sinal de aspiração branda. Mas a pronúncia continua sendo angelos. Já a aspiração forte ou áspera, você pronuncia com o som aspirado do H do inglês, house. Então, aqui não é uios, é ruios, ruios. E na transliteração, você translitera como um H também. Tudo bem? Então, ruios, a pronúncia dessa palavra aspirada. Um ponto aqui que nós precisamos também elencar, antes de encerrarmos essa lição, é que, no caso dos ditongos, ai, oi, a aspiração e a acentuação também, a gente vai ver mais tarde sobre a acentuação, não cai na primeira vogal, mas sim na segunda. Tá? Então, aqui sempre vai cair na segunda em casos de ditongos, tá? Em caso de ditongos. Todas as palavras no grego que começam com Y ou com o rho levam a aspiração forte. Esse rho é a única consoante que leva o sinal de aspiração e sempre vai ser aspiração forte quando começar uma palavra. Tudo bem? Por exemplo, uma palavra muito conhecida no grego
é a palavra, essa palavra aqui, rema. Rema significa palavra. Nós temos, então, uma marca de aspiração forte aqui, porque ela começa com a letra Rho. Ruiós começa com Y, então precisa também de uma aspiração. Mas como é um ditongo, a aspiração vai para a segunda letra, no caso para o iota. Tudo bem? Então, eu creio que são essas informações que a gente precisa por hora. A gente vai tratar sobre os ditongos, sobre a acentuação. É uma lição um pouquinho mais demorada, talvez, e a gente vai deixar então para o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a acentuação, sobre o trema e sobre a crase e a pontuação também. Então, obrigado por assistir. Não se esqueça de dar um like. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal.